Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Vou explicar o que são cristais fotônicos, para que servem, basicamente. Só que é um trem bem raso, porque eu li um pouquinho só desse artigo aqui. Li tipo até aqui. Vamos primeiro ver em qual situação que a gente vai usar cristal fotônico. O cristal fotônico, a gente vai querer usar ele para substituir os transistores padrões que usam eletricidade. Por quê? Porque a tecnologia que a gente usa hoje é essa daqui, ó, CMOS Technology. E o que é ela? Ela é basicamente como os transistores funcionam, eu imagino. Então, o que acontece? A gente vai ter dois tipos de transistores, o NMOS e PMOS. Eles são usados juntos para utilizar menos energia. Então, quando um está ligado, o outro está desligado. Um é zero, outro é um, entendeu? Então, é isso que vai acontecer. E por que eles fazem desse jeito? Porque ele tem uma característica muito específica, quatro no caso. Eles têm um baixo consumo de energia, porque eles só vão gastar energia quando transicionar de zero para um e um para zero. É, Eles têm alta densidade de integração. Isso significa o quê? Você pode diminuindo para comportar mais transistores dentro de um processador. Então, basicamente, você vai ter um processador aqui, aí tipo você vai diminuindo é dessa finura, aí na próxima tecnologia vai ser dessa finura, porque vai suportar mais transistores dentro de um tamanho específico. Tem rapidez de operação. O que é isso? Suporta altas velocidades de comutação. O que significa isso? O processo de interligar dois ou mais pontos entre si é muito rápido. Então, você conectar A com B vai ser muito fácil e muito rápido. Imunidade ao ruído. Ele tem uma boa tolerância aos ruídos, basicamente. Então, deixa os sistemas mais confiáveis com poucas perdas de dados, pacotes, essas coisas. A gente vai ver então a fundamentação teórica. O que são em si os cristais fotônicos? Eles são uma classe de estruturas ópticas. O que são estruturas ópticas? São estruturas que interagem com a luz de maneira específica, dependendo de como foram projetados. Formado por Periodic Modulation of the Dielectric Function Distributed in Specific Geometry Lattice. Tá, vamos por parte. O que é Periodic Modulation of the Dielectric Function? Periodic Modulation, o que é isso? Indica que a variação do índice de refração ocorre repetidamente, formando um padrão regular. O Periodic Modulation é basicamente o padrão de resposta que a gente pode colocar. Enquanto o Dielectric Function, função dielétrica, representa como os materiais respondem aos campos elétricos, o que está diretamente ligado ao índice de refração. Então, a função dielétrica é como o cristal retorna, vamos pôr, informação, a frequência, a refração, e a modulação periódica é qual padrão. Então, a gente vai pegar esse padrão, a gente vai entender qual padrão que determinado cristal está sempre mandando, que é a função dielétrica. Distribuída em específico geometry lattice. O que é esse lattice? Aqui. Lattice vai ser essa distância entre cada dielétrico. Então, cada distância, cada dielétrico e sua forma geral são importantes. Então, tudo isso vai fazer a refração, tipo, retorno dos dados de uma forma diferente. Então, ele é composto pelo dielétrico e a lattice, que vão formar um grandão aqui. Ok? E agora, como que meio que funciona por dentro assim? Quando a gente está mandando dados para um transistor, não está indo energia meio que entrando nele, com um cristal vai ser a mesma coisa, só que a gente vai estar mandando ondas eletromagnéticas. E essas ondas que batem no cristal e entram nele, elas geram interferências, que podem ser destrutivas ou construtivas. E dependendo de qual interferência for, elas causam a propagação ou a reflexão da frequência. Então, dependendo de como ela se porta dentro do cristal, vai mostrar se ela está propagando o dado ou refletindo esse dado. Porque propagar vai chegar em tal lugar, enquanto a reflexão vai meio que mandar de volta. Não aceito isso. Isso funciona como? Pelas photonic bands e photonic band gaps. Photonic bands são os intervalos de frequência em que as ondas podem se propagar. E photonic band gap é o intervalo de frequência em que as ondas não podem se propagar.
Então você vai ter um cristal fotônico aqui, muito grosso. Aqui. Você vai ter ele aqui, um quadrado formado por quadradinhos. Que é o dielétrico, esses aqui são as látices e assim por diante. Então, vai ter uma frequência específica que ela vai entrar aqui e vai conseguir circular aqui dentro e sair aqui, por exemplo. Enquanto vai ter frequências que vai vir daqui, vrum, 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 entrar aqui e eles vão falar, a gente não aceita e vai refletir. É isso que acontece. Agora vamos ver os 3 tipos de cristais fotônicos que tem de utilizável, vamos por assim, que são 1D, 2D, 3D. O que são essas 1D, 2D, 3D? Um cristal fotônico, ele tem 3 direções. O que são 1D, 2D, 3D? Um cristal fotônico, ele tem 3 direções. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. E a gente não viu que o que permite transmitir dados, o que permite ele ser um transistor, é que tem frequência em que pode entrar dentro do cristal e a que não pode. Porém, isso só se deve ao fato da frequência modular, que tipo, tem uma frequência, uma interferência constante que fica variando. E isso permite a gente falar, quando for tal, a frequência pode passar, quando for tal, a frequência não pode passar. Então, quando a gente vai olhar dentro do cristal, o que acontece é, eu vou ter direções. As direções é onde a energia passa, onde o dado passa. Então, quando é o dado, quando é um cristal de 1D, significa que somente um caminho que tem aquela função dielétrica, que tem a modulação, que tem um índice de refração que fica variando, que é o que permite a gente falar esse passa, esse não passa. Então, significa que somente uma direção pode ser usada para transmitir dados, enquanto as outras duas não podem. Por quê? Porque qualquer coisa que entrar nela vai estar valendo. Ela não vai ter tipo essa não pode, essa pode. Que é totalmente o contrário do transistor. Que o transistor ele fala esse pode, esse não pode. 0 ou 1. Então é isso que essa direção vai estar fazendo. Então o 2D e o 3D vão ser a mesma coisa. O 2D vai ter 2 direções modulares e o 3D 3. Só que a questão é, 1D ele é mais fácil de ser fabricado, porque é somente uma direção. Já o 2 e o 3 são muito difíceis de serem fabricados. Entendeu? Então é por isso que não são feitos, vão só fazer 3D porque é melhor. Tem que fazer o que a tecnologia consegue no momento.